Olá, pessoal. Meu nome é Beatriz Monteiro da Cruz. Sou docente do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Viçosa. Hoje vou apresentar para vocês a pesquisa Hábitos de Estudo em Períodos de Distanciamento Social. A pesquisa ela foi financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e se realizou entre agosto de 2020 a julho de 2021, com estudantes universitários maiores de 18 anos. Teve como objetivo investigar os hábitos de estudo dos universitários durante o período de distanciamento ocasionado pela pandemia de Covid-19 e teve a equipe composta por mim, Beatriz, bolsista de iniciação científica pelo CNPq, as professoras doutoras Rita de Cássia de Souza, Carolina Bandeira de Melo, Maria Simone Euclides, todas vinculadas ao Departamento de Educação da UFV, e o professor doutor Denis Antônio da Cunha, vinculado ao Departamento de Economia Rural, também da UFV. A pesquisa teve como base teórica o construcionismo social, que é um movimento que questiona as naturalizações e considera que nossas percepções de mundo são construídas por meio da linguagem, sendo sujeitos com os conhecimentos e os sentidos, construções históricas, sociais e culturais, como apresentados pelo pensamento da Mary Jane Spink, importante nome construcionista. Nesse movimento, os seres eles são entendidos como relacionais, termo usado por Kennedy Gerg, um outro importante nome construcionista, ao declarar o ser humano, né, como construído e construtor das relações sociais, culturais e históricas que estabelece. O construcionismo ele se relaciona com a pesquisa, uma vez que nós consideramos a maneira de estudar diferente entre as pessoas, pois nós somos seres relacionais em contextos e conhecimentos diferentes, o que influencia no desenvolvimento dos hábitos, nos resultados acadêmicos e nas estratégias de aprendizagem utilizadas. A pesquisa representou para os pesquisadores uma oportunidade de entender os sentidos que os estudantes dão aos seus estudos, e para os participantes foi um momento de reflexão e diálogo de suas próprias práticas. A pesquisa buscou também entender, né, quem são os sujeitos participantes da pesquisa e colocar sempre que a linguagem e os resultados alcançados não são elementos neutros. O primeiro momento da pesquisa foi a aplicação de um questionário online, divulgado por meio das mídias sociais, das redes sociais. O questionário foi composto de 58 questões referentes ao perfil dos estudantes, condições socioeconômicas, de estudo, de ensino e aprendizagem durante o distanciamento, bem como questões relacionadas aos hábitos de estudo, autonomia, motivação e autorregulação da aprendizagem. Tivemos a devolutiva de 394 questionários respondidos, sendo 323 de estudantes de faculdades públicas e 66 de faculdades privadas, compondo 19 instituições, 17 mineiras e 2 paulistas, sendo 9 privadas e 10 públicas. O perfil geral dos participantes da pesquisa foram pessoas do sexo feminino que apenas estudam, não têm filhos, moram com familiares e possuem uma renda familiar superior a R$3.000. O segundo momento da pesquisa foi a realização de rodas de conversa. Elas foram realizadas em 3 dias, a fim de conseguir abarcar o maior número de pessoas possível. Nós tivemos um total de 11 participantes e cada uma das rodas foi coordenada por mim, bolsista de iniciação científica pelo CNPq e pela participação de uma professora doutora. O roteiro foi previamente pensado a fim de direcionar as discussões, mas também foi bastante flexível, a fim de ouvir os estudantes quanto às suas angústias e expectativas, dando para cada um deles um momento de fala. As rodas de conversa, elas são um recurso muito importante, porque elas representam um momento de voz aos participantes, né? Permite intercâmbio de informações, fluidez dos discursos e a reflexão das próprias práticas e processos de aprendizagem. Alguns dos resultados obtidos foi que, quando perguntados se os participantes conseguem se concentrar por muito tempo, eles declararam que essa concentração é mais ou menos, e a esse respeito, nas rodas de conversa, nós podemos perceber que o planejamento está mais dificultado e há maior demora para a realização das tarefas planejadas. Em realização ao tempo de estudos, 61,9% dos participantes consideram não estudar por tempo suficiente.
Quando nós relacionamos o tempo de estudo com a facilidade de aprendizagem, nós podemos concluir que a maior parte dos estudantes que têm facilidade para aprender consideram que estudam por tempo suficiente, uma vez que eles representam 81,33%, enquanto 64,75% dos participantes que têm facilidade de aprender declararam não estudar por tempo suficiente. Em relação aos hábitos de estudos, a maioria dos participantes declara que, em geral, possui o hábito de estudar, ler e fazer resumos e exercícios, independentemente de haver exigências da faculdade, e que os hábitos de estudos foram sendo desenvolvidos durante a trajetória de cada um deles, bem como as estratégias de aprendizagem utilizadas. Quanto às estratégias, foi perguntado aos participantes no questionário quais estratégias eles utilizavam. As opções que foram assinaladas como estratégias utilizadas por eles são ler em voz alta, fazer mapas mentais ou conceituais, estudar em grupos, fazer esquemas, macetes pessoais de memorização, gravar aulas, tirar fotografias e para posterior consulta. Entretanto, as estratégias que mais apareceram foram fazer resumo, anotar os conteúdos ensinados pelos professores e resolver exercícios. Quanto à utilização das estratégias de aprendizagem, nas rodas de conversa a gente consegue observar pelas declarações dos participantes que eles reconhecem que os processos de aprendizagem e as estratégias de estudo são diferentes para cada um, de acordo com as condições de cada pessoa e para cada situação. De acordo com os participantes, os principais aspectos que diminuem a disponibilidade destes de dedicação aos estudos antes da pandemia eram relacionados à falta de organizar bem o tempo e a preguiça. Durante a pandemia, foi o fator de precisar trabalhar muitas horas em casa, e os fatores que afetavam e continuam afetando os participantes durante a pandemia é a preguiça, o tempo gasto com TV, redes sociais, internet e a falta de organizar bem o tempo. A maioria dos participantes consideram que os estudos os irão ajudar na vida pessoal e profissional, e quando questionados o que os estudos representam em sua vida, eles reconhecem o estudo como uma forma de autoconhecimento, emancipação e como um papel formador, como pode ser observado na fala de alguns dos participantes das rodas de conversa. Apesar de todas as dificuldades encontradas durante este período, os participantes eles conseguem perceber, né, algumas possibilidades e potencialidades na modalidade no ensino remoto, como pode ser visto nesta fala de um dos participantes da roda de conversa, que destaca, entretanto, o quanto o aluno precisa estar motivado e disposto neste processo. Algumas considerações finais que a pesquisa permite observar é que durante o período de distanciamento, de uma maneira geral, houve perda de concentração, disposição, motivação e foco, e houve um aumento da distração, procrastinação, dificuldade de planejamento e falta de ânimo para estudar. Houve também a confirmação das hipóteses previamente estabelecidas, uma vez que concluiu-se que mesmo os estudantes que tinham hábitos de estudos tiveram dificuldade de mantê-los durante o distanciamento social, e os estudantes que têm hábitos de estudo durante o período de distanciamento já haviam desenvolvido estes hábitos antes deste período, e há uma correlação positiva entre os hábitos de estudo, autonomia de aprendizagem, motivação para estudar e utilização de mecanismos de autorregulação da aprendizagem. Como desdobramento da pesquisa, com todas as respostas obtidas nos questionários e nas rodas de conversa, houve a necessidade de uma ferramenta que auxiliasse os estudantes a potencializarem seus estudos. Foi criado, então, no Instagram, a página @Univestudar, que dá dicas de produtividade, motivação e como melhorar os estudos. Essa ferramenta, ela pode ser útil para todos os níveis de ensino, a fim de auxiliar os estudantes a estudarem mais e melhor. Obrigada pela atenção de todos.